Bom dia, irmãos e irmãs, pequeninos e grandinhos do Senhor. Eu sou o amigão. E eu sou a amiguinha. Isso, e seremos mais uma vez os apresentadores de hoje. Apresentadores do programa Pequeninos do Senhor, que, como sempre, tem muitas mensagens importantes para todos nós. Então, vamos ao Bom Dia do Padre? Sim. Vamos lá! Olá, querido Padre Américo. Bom dia! Bom dia, queridas crianças, pequeninos do Senhor. Bom dia a todos aqueles que assistem, os pequeninos que estão do outro lado. Só brevemente para lembrar que nós estamos no contexto do tempo comum. Verde, a cor verde, cor da esperança. E bem antes da quaresma, nós falamos que o tempo comum é o tempo que nós vivemos do dia a dia diante de Deus. É a espiritualidade do dia a dia. Quer dizer, nós vivemos com o Espírito de Deus no nosso dia a dia. O pai vai trabalhar de manhã, a mãe trabalha também, ou fora, dentro de casa, você vai para a escola, volta para a escola, da escola. Então, como viver esse tempo bem diante de Deus? Então, hoje estamos no tempo comum, né? E queremos renovar essa vontade de viver diante de Deus no dia a dia. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje tem umas coisas aí um pouquinho difíceis. Não sei como é que os nossos vão, grandinhos e grandinhas, pequenos, vão explicar o Evangelho. Porque Jesus nos diz, o que estão falando por aí de mim? Né? É uma pergunta que Jesus faz. Vamos ver como é que ele se sai dessa. Depois tem outra frase que também é muito difícil. Quem quiser ganhar a sua vida, tem que perdê-la. E quem acha de perdê-la é que vai ganhá-la. Como é que será? Agora é com vocês. Expliquem bem direito para as crianças essas frases de Jesus. Muito obrigada, Padre Américo. Como sempre, as palavras iniciais do Padre nos trazem muita paz. E nesta paz de espírito, vamos ao Evangelho de hoje. Hello, Tia Ju, agora é com você. Olá, pessoal! Vamos ver o nosso Evangelho de hoje? Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de Mateus 16, versículo 21 a 27. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Esse é o Evangelho de hoje. Agora é vocês, pequeninos e pequenos. Menininho e meninão. Leitura, Tia Ju.
Pois é, amiguinha, tenho certeza que os ensinamentos de Jesus presentes no Evangelho de hoje são muito profundos e importantes, mas não são fáceis de entender. Por que, amigão? Porque Jesus revela que quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, amiguinha. Também, para seguir, será preciso que cada um pegue a sua cruz. E eu me pergunto, como assim negar-se a si mesmo? Mas e que cruz é essa? Pois é, amiguinha, eu também estou com essa dúvida e muitas outras dúvidas. E para entendermos, então, vamos chamar o nosso especialista de plantão. Então, sim, olá, Ama, olá, Embromation, agora é com vocês. Fala, bros, beleza? De boa, de boa. Então, o pessoal de casa já sabe, né? Pô, cedão, domingão. Oi, gente, bom dia. Muito legal estar aqui de volta com vocês. Embromation, hoje a gente tem muitas dúvidas. Só, bro, tamo junto. Relaxa, amiguinha, que vamos esclarecer o que tá dando nó na sua cachola. Qual que é a dúvida? Na realidade, nós temos 3 dúvidas. Pois é, amiguinha, e elas estão relacionadas, ou seja, uma leva a outra. Jesus revela que quem quiser segui-lo deverá necessariamente negar a si mesmo. Além disso, é preciso pegar sua cruz e seguir Jesus. Caramba, como eu faço isso na prática, no dia a dia? Que cruz é essa? Pô, bro, complicado isso, hein? Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Tipo, negar a si mesmo é quando você quer falar sim e acaba falando não. E aí você nega a si mesmo, tipo assim, não fui eu, foi ele, saca? Embromation, de onde você tira essas pérolas? Pô, bro, do marzão aqui, ó, que mar lindo aqui, ó, de onde eu tiro essas pérolas? Pô, essa foi fácil de responder. Embromation, não se role e não confunda os outros. Realmente, amigão e amiguinha, os ensinamentos de hoje são muito importantes, a começar por negar a si mesmo. Jesus está nos ensinando que tem coisas em nós, em nossos corações, que é preciso que a gente arranque, porque não faz bem, só faz mal. Só, mano, na real, tipo, quando a gente sente raiva, fica muito bravo, só. Isso é ruim, bro, isso é muito ruim. E olha só, galera, muitas vezes eu converso comigo mesmo, saca? Tipo, quando eu fico bravo com alguém, aí tem uma voz aqui que fala assim pra mim, ó, vai lá, briga com ele, deixa barato não, briga lá, vai lá. Mas aí tem outra voz que, vai lá não, briga não vale a pena não, ó, fica de boa, fica longe do cara, e aí tá de boa. Aí eu sigo a segunda voz, aí eu fico de boa e não brigo, entendeu? Embromation, é quase isso, mas no seu exemplo, você não deveria escutar nenhuma e nem outra voz, mas há uma terceira voz, e é essa voz que você deve escutar. Terceira voz? Pô, mano, eu acho que essa terceira voz eu não escutei não, qual que é? É a voz de Cristo, a palavra de Deus, o verbo encarnado. Por isso que Jesus inicia a conversa perguntando aos discípulos quem é ele. E todos nós devemos fazer essa pergunta para nós e respondermos. Jesus é o Cristo de Deus. Isso. E Cristo é Deus e veio até nós. Na transfiguração, que ocorre em seguida deste evangelho de hoje, Deus Pai reforça isso dizendo: este é o meu filho amado, escutai-o. Isso mesmo. Muitas vezes as tantas vozes que a gente escuta, nenhuma é de Cristo. E para segui-lo é preciso escutá-lo. Pô, bro, aí complicou. Aí deu nó na minha cachola. Como é que eu vou negar a mim mesmo ou escutar Jesus? Negar a nós mesmos é negar os impulsos que temos, que são os pensamentos, as vontades, as ações que acabam nos afastando de Deus. E para isso eu vou dar uma dica para vocês. Em tudo que a gente for fazer no nosso dia a dia, a gente tem que sempre pensar antes. OAF. Off? Agora eu fiquei confusa. Pois é, tá igual o Embromation então, né? OAF. O que o amor faria? Pergunte a si mesmo sempre, o que o amor faria? E para responder, olhe para as palavras, para os ensinamentos, para a vida de Jesus Cristo. Porque Cristo é Deus. Deus é amor, então Cristo é amor, que se fez homem, se fez carne. Entendeu?
Show, bro! Clareou tudo, bro! Não é a primeira voz, não é a segunda voz, é a voz de Cristo. Quando a gente sente raiva, quando a gente sente inveja, ou preguiça, ou orgulho, ou as vontades descontroladas que a gente tem que negar essas coisas, a gente tem que afastar para longe esses sentimentos, essas vontades, negá-las, negar as nossas vontades, negar nossos sentimentos, que não estão em sintonia com Jesus. Por isso que Jesus falou, nega a si mesmo. Sobrou! Mas calma aí, e quando Jesus fala que a gente tem que pegar a nossa cruz e segui-lo, a gente tem que sofrer, tipo assim, sofrer por sofrer? A vida é um sofrimento? Imbromation, como você mesmo gosta de falar, muita calma nessa hora e muita hora nessa calma. Todos nós fomos criados por Deus Pai. Fomos feitos do verdadeiro amor e para o verdadeiro amor, o sumo amor. Então, viver longe desse amor já é um tipo de sofrimento. Somos carentes de Deus. Só mano, pura verdade, bro. E também, só da gente negar a nós mesmos, como somos muito apegados às coisas desse mundo, os nossos sentimentos, as nossas vontades, pô, isso também gera um sofrimento, bro. Exatamente, Imbromation. E é muito, muito importante a gente ter em mente que o sofrimento pelo sofrimento não tem sentido. Não devemos provocar o sentimento nem em nós mesmos, muito menos nos outros. Qualquer sofrimento tem que ser por Jesus Cristo, que é o caminho, que é a nossa salvação. E que salvação é essa? É estar unidos a Deus Pai. Entendi, mas sinceramente, muitas vezes penso que o significado da cruz é sofrimento e é preciso sofrer. Amigão, isso é uma dúvida que muita gente tem. E não é bem assim. A cruz é uma missão que Deus passa para cada um de nós. Por isso não é só uma, mas são várias. Todos os dias, podemos dizer, temos cruzes que temos que carregar, que abraçar. Temos missões, temos que fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Mas como a gente é apegado às nossas vontades, aos nossos desejos, fazer a vontade de Deus causa sofrimento na gente. Aí a gente tem que pensar OAF ou OJF, o que Jesus faria. As missões, os sofrimentos fazem parte da nossa purificação, da nossa caminhada com Jesus a Deus Pai, ao puro amor, ao sumo amor. Nossa, mano, profundo isso, hein? E olha só, olha o que veio aqui na minha cachola. Toda vez que a gente faz isso, toda vez que a gente foge da vontade de Deus, a gente não está escutando a voz de Cristo. Aí a gente vai causar sofrimento na gente e nos outros. Sofrimento que não é por amor, mas por causa do nosso egoísmo. Sofrimento que não precisaria existir. Exatamente, Imbromation. E como você mesmo falou tudo, bro. Então, tudo falado, tá na hora da gente falar. Falou, brothers! Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Partiu! Amigão, eu quero seguir a Jesus. Muito bem, amiguinho, eu também quero. E no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina como. O primeiro passo, a primeira parte, é entender quem é Jesus. Ele é Deus que se fez igual a nós. Pois é, mas não deixou de ser Deus. Ele é divino e, ao mesmo tempo, num corpo humano. Segundo passo, a gente tem que tirar do nosso coração o que faz mal. Exatamente. E isso é negar a nós mesmos. Negar nossas vontades, desejos, sentimentos que não nos fazem bem. Pelo contrário, nos fazem mal. Podem até parecer que fazem bem no comecinho, geram prazer, alegria, uma sensação boa, mas nos prendem e nos impedem de amar de verdade. E o terceiro passo, OAF. AOF, o que o amor faria? Ou o que Jesus faria? Devemos nos perguntar todos os dias, em cada decisão, em cada ação que vamos fazer, o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Na verdade, abrindo nosso coração a Deus e buscando fazer a vontade dele, Jesus de fato estará com a gente. Lembrando, eis que estou convosco todos os dias, revelou Jesus antes de subir aos céus. Entenderemos e faremos o que Jesus faria. E faremos a vontade de Deus Pai como Jesus fez e faz, amiguinha.
E a cruz não será mais sofrimento. E o sofrimento terá um outro sentido, não de dor, não de tristeza, mas de purificação, satisfação, salvação. A salvação que é estar em Deus, estar com Jesus. É isso aí, amigão. Que isto fique em nossos corações. Chegamos ao final de mais uma edição. A gente fica por aqui e fica na esperança de que estes ensinamentos fiquem nos corações de todos nós. E domingo que vem, mais uma vez, estaremos de volta para mais um O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Abraços, fiquem com Deus. E vamos agora para as bênçãos finais do nosso querido Padre, a partilha do pãozinho e os erros de gravação. Tchau, pessoal! Que bom, queridas crianças, queridos colaboradores, atores e atrizes, Mini e Maxi, do nosso programa dos Pequeninos do Senhor. Muito bom. Então, como é bonito pensar que a cada momento nós temos que responder. E para vocês, quem sou eu? Essa é muito bom. Quem sou eu para vocês? Então, agora vamos pedir a bênção de Deus e cada um de nós vai responder na vida. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agora é com vocês. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? Obrigada! Obrigada! Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém! Se vocês lembram, antes da quaresma, nós já falamos o tempo comum com... Ah, não. Ó, pode tirar, porque a cor verde é verde, né? Cena 7. Esqueci. Muito bravo, eu com os verros. Comecei a enrolar, Cena 15. Entendi. Mas sinceras... Temos que fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Amigão, eu quero seguir a Deus. Tá, mas não é Deus, é Jesus. Quero seguir a Deus. Não é Deus. Não, é Jesus. De boa. Então, né? De casa. De casa já sabe, nossa. Podemos dizer que temos cruzes que carregam. Mas como